Olá, meu nome é Caroline da Rosa Pavilac. Eu sou farmacêutica, sanitarista e epidemiologista. É uma alegria poder compartilhar com vocês hoje mais um momento importante da minha trajetória profissional. A minha participação em um congresso que reuniu profissionais no Brasil todo. A palestra que vou apresentar hoje fez parte do 4º Congresso Brasileiro de Estudos Epidemiológicos, o Epidemion, que foi transmitido totalmente online, nos dias 24 a 27 de março de 2025. Foi um evento incrível, com palestras, minicursos e debates sobre os principais assuntos da epidemiologia brasileira no momento. O tema que apresentei foi farmacoepidemiologia no Brasil, avanços, desafios e possibilidades de inovação. Quero te convidar para assistir a palestra e refletir comigo sobre os caminhos da farmacoepidemiologia no Brasil. Vamos lá? Olá, pessoal. Meu nome é Caroline da Rosa Pavilac e eu quero começar me apresentando. Eu sou doutora em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em saúde coletiva pela Universidade Luterana do Brasil e graduada em farmácia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar todos vocês que estão aqui hoje e agradecer à comissão organizadora do evento pela oportunidade desse encontro. É uma alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar conhecimentos sobre a farmacoepidemiologia, um tema fascinante e essencial para compreendermos como os medicamentos impactam a nossa saúde e a sociedade. A palestra que preparei tem o título Farmacoepidemiologia no Brasil: Avanços, Desafios e Possibilidades de Inovação. Espero que aproveitem e que saiam daqui com novos aprendizados. Vamos começar a visitar o termo de farmacoepidemiologia. A farmacoepidemiologia é a ciência que estuda o uso e os efeitos dos medicamentos em populações, com o objetivo de avaliar sua eficácia, segurança, padrões de uso e impacto econômico. Ela integra os conhecimentos de farmacologia clínica e da epidemiologia para auxiliar na construção de políticas públicas e práticas clínicas baseadas em evidências. A farmacoepidemiologia desempenha um papel fundamental na saúde pública, especialmente em um mundo onde o uso de medicamentos cresce exponencialmente. Aqui estão algumas razões detalhadas para a relevância desse tema. O impacto direto na saúde pública. Estudos farmacoepidemiológicos ajudam a identificar padrões de uso inadequado de medicamentos, que contribuem significativamente para eventos adversos e até mesmo internações hospitalares. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que um alto percentual de medicamentos são usados de maneira inadequada, o que resulta em consequências graves, como o aumento da resistência antimicrobiana. Em um mundo cada vez mais dependente de medicamentos, precisamos garantir que o uso seja feito de maneira segura e eficiente. Uma outra relevância muito importante da farmacoepidemiologia é a eficiência de recursos públicos. Essa disciplina é capaz de fornecer informações para otimizar a distribuição e o uso de medicamentos, garantindo que eles cheguem às pessoas que mais precisam. Programas como o Farmácia Popular são exemplos claros de iniciativas baseadas em evidências. Resposta a crises sanitárias. Durante a epidemia do Covid-19, a farmacoepidemiologia foi utilizada para avaliar a eficácia e a segurança de vacinas, orientar políticas públicas e monitorar o impacto dos medicamentos. Conscientização sobre o uso racional de medicamentos. O uso irracional de medicamentos é uma preocupação global. A farmacoepidemiologia ajuda a educar os profissionais de saúde e a população sobre os riscos associados ao uso excessivo ou inadequado, promovendo uma cultura de uso responsável. Para compreender onde estamos e para onde podemos avançar, é essencial revisitar a trajetória da farmacoepidemiologia no Brasil. A história da disciplina reflete um amadurecimento de uma abordagem científica que visa garantir o uso seguro e eficaz de medicamento em nossa população. Observando uma linha do tempo, identificamos que a década de 70 foi marcada pelo pioneirismo. Em 1973, temos a criação da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, ainda no âmbito do Ministério da Saúde, que deu início a esforços para monitorar medicamentos e sua segurança no Brasil. Na década de 80, foram estabelecidos os primeiros passos. Em 1994,
foi fundado o Centro de Estudos de Vigilância Sanitária em São Paulo, promovendo estudos relacionados ao uso racional de medicamentos. Em 1988, temos a Constituição, que alega que a saúde é um direito constitucional, permitindo avanços no monitoramento e na regulação de medicamentos no recém-criado Sistema Único de Saúde. Na década de 80, foi marcada pela estruturação. Em 1998, a publicação de uma grande conquista, a Política Nacional dos Medicamentos, que desempenha um papel crucial na promoção do uso racional e seguro de medicamentos. Essa política orienta o acesso e monitoramento de medicamentos essenciais, garantindo qualidade e eficácia. Em 1999, um marco histórico na saúde brasileira, criação da Anvisa, marco de regulação de medicamentos, de produtos farmacêuticos, de serviços, implantação de estratégia de farmacoepidemiologia no Brasil. Na década de 2000, verificamos uma expansão. Em 2004, foi lançado o programa Farmácia Popular, que integra dados para ampliar o acesso ao uso racional de medicamentos. Em 2007, temos o início do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o SNGPC. Em 2008, a introdução da Notivisa, Sistema Nacional de Notificação, permitindo a notificação de eventos adversos e promovendo a farmacovigilância. A década de 2010 foi marcada pela consolidação. Nessa década, podemos citar como marco importante o fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a ampliação do Notivisa e a criação da Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, em 2011. Na década atual, 2020, verificamos a inovação. Em 2021, verificamos o uso intensificado de ferramentas de Big Data para prever demandas de medicamentos, identificar padrões de consumo e investigar reações adversas. Ao longo do tempo da farmacoepidemiologia, verificamos um processo de avanço, que foi essencial para a saúde pública. Essa evolução foi impulsionada pelo reconhecimento da importância de monitorar o impacto dos medicamentos na sociedade, conquistas científicas e acadêmicas, a expansão da pesquisa farmacológica baseada em evidências. Verificamos o início das atividades dos centros especializados, como o CEBRIM, Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, que centralizam esforços para estudos sobre medicamentos mais detalhadamente. Outro marco significativo foi o aumento das publicações científicas em revistas internacionais, o que mostra o protagonismo da farmacologia e a colaboração global para aprimorar o uso de medicamentos. A farmacoepidemiologia, ela desempenha um papel fundamental na integração com a saúde pública, especialmente em um sistema como o SUS, que atende milhões de brasileiros. Um exemplo claro desses avanços é o monitoramento das reações adversas. Essa prática protege os pacientes, mas também fornece informações valiosas para ajustar protocolos e intervenções. Outro ponto importante é a contribuição da farmacoepidemiologia para a regulação de medicamentos pela Anvisa. Estudos epidemiológicos permitem identificar riscos associados ao uso de determinados medicamentos, orientam decisões regulatórias e garante que tratamentos disponíveis sejam seguros e eficazes para a população. A farmacoepidemiologia se apoia cada vez mais em ferramentas tecnológicas e sistemas integrados para garantir uma análise eficiente de dados. Entre esses sistemas temos a Base Nacional de Dados de Ações de Serviços de Assistência Farmacêutica. Nesse sistema está integrado o OROS, Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, e o Sistema Autorizador da Farmácia Popular do Brasil. Esse sistema autorizador é aquele sistema que, quando você vai na farmácia fazer uma compra pela farmácia popular, a pessoa que está atendendo, ela precisa digitar alguns dados no computador e o cliente, paciente da farmácia fica aguardando. O atendente da farmácia, nesse momento, ele está acessando o sistema autorizador do programa Farmácia Popular, fazendo seus registros, e esse sistema ele está integrado a essa base nacional de dados de ações e serviços da assistência farmacêutica. Outras ferramentas importantes, como a gente já citou quando a gente viu o histórico, o SNGPC, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, e a RENAME, que foi instituída pela Política Nacional de Medicamentos, que é a Relação Nacional de Medicamentos
essenciais. E ela desempenha um papel crucial na definição das prioridades terapêuticas do SUS, garantindo medicamentos essenciais estejam disponíveis para atender às necessidades da população. Ela é constantemente revisada e atualizada. Outros sistemas que merecem muito destaque é o Notivisa e o Vigimed. São sistemas utilizados para notificar eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos e outros produtos para a saúde. O Vigimed é mais focado em efeitos adversos específicos de medicamento. Ambos são ferramentas essenciais para a vigilância e regulação. E, por fim, o ESUS, a ESUS da Atenção Básica, é uma plataforma que integra os dados da atenção básica e contribui para o monitoramento do cuidado farmacêutico. Permite uma visão ampla do impacto dos medicamentos na saúde da população. Quais as vantagens dessas ferramentas? Elas otimizam a coleta e análise de dados sobre o consumo de medicamentos no SUS. Também garante o uso monitorado e planejado de políticas públicas. Esses avanços que citamos no Brasil são avanços importantes, mas é importante a gente ter em mente como que está esse campo de estudo nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá, que são sistemas muito referências para aprimoramento do sistema de saúde brasileiro. Os Estados Unidos, ele utiliza o Sentinel System, que monitora a segurança e eficácia dos medicamentos em tempo real, podendo assim fazer intervenções rápidas. No Reino Unido, o NGS é um exemplo de coleta e análise de dados. Utiliza dados de plataformas como a Clinical Practical Research Data Link para realizar estudos epidemiológicos em larga escala. No Canadá, políticas integradas como Canadian Vigilance Program combina farmacoepidemiologia e farmacovigilância para promover o uso racional de medicamentos com ênfase na participação ativa do cidadão. Embora temos verificado inúmeros avanços, existem junto com eles ainda inúmeros desafios. Um dos desafios são as barreiras institucionais e econômicas. A fragmentação de dados entre sistemas estaduais e municipais é uma dificuldade. Apesar dos avanços e das ferramentas tecnológicas disponíveis, ainda enfrentamos barreiras significativas no uso da integração dos dados da farmacoepidemiologia. Uma dessas barreiras é a fragmentação de dados entre sistemas estaduais e municipais. Essa falta de integração dificulta a obtenção de uma visão ampla e consolidada do uso dos medicamentos no Brasil. Desafios na integração entre plataformas como o Horus e sistemas privados limitam o potencial de monitoramento e análise. E, por fim, o Horus ainda não é uma realidade em todos os municípios brasileiros. Essa desigualdade no acesso impacta diretamente a qualidade da gestão farmacêutica em várias regiões do país. Outra barreira é o subfinanciamento e a falta de profissionais especializados. Isso é um grande desafio da farmacoepidemiologia no Brasil. A capacitação de farmacêuticos para o uso de ferramentas tecnológicas disponíveis ainda é limitada, o que impede que essas ferramentas sejam plenamente aproveitadas no dia a dia. Além disso, os recursos destinados a pesquisa na área são insuficientes, o que limita o desenvolvimento de novas soluções e realização de estudos que possam orientar políticas públicas mais robustas. Essas barreiras mostram que, além dos avanços tecnológicos, é essencial investir em capacitação e financiamento para superar desafios e garantir uma gestão farmacêutica mais eficiente e integrada. Os problemas regulatórios são uma barreira importante para a farmacoepidemiologia. A lentidão na aprovação dos medicamentos inovadores é um ponto crítico, pois impacta diretamente no acesso da população às novas terapias. Isso não limita apenas o arsenal terapêutico disponível, mas também atrasa avanços importantes no tratamento de diversas condições de saúde. Outro aspecto preocupante é o risco de adoção de terapias off-label, ou seja, o uso de medicamentos para indicações que não foram devidamente aprovadas. Essa prática pode expor os pacientes a risco desnecessário e comprometer a segurança no uso de medicamentos. Essa prática foi vista durante a pandemia do Covid-19, que diversos medicamentos foram utilizados como off-label. A subnotificação de efeitos adversos
eu até deixei como destaque, porque é um desafio significativo para a farmacoepidemiologia e farmacovigilância. Os eventos adversos, quando não são devidamente registrados, o monitoramento não é eficaz, torna-se muito difícil. Reduz a capacidade de identificar potenciais riscos e ajustar protocolos de segurança. Além disso, a falta de dados confiáveis compromete o desenvolvimento de políticas de saúde baseadas em evidências, limitando a possibilidade de tomar decisões e estratégias para melhorar o cuidado de saúde da população. Também podemos verificar, no panorama internacional, os desafios que são impostos. Os Estados Unidos também lidam com uma fragmentação de dados. Além disso, é verificado um acesso desigual a terapias e o impacto da desinformação, as famosas fake news. No Reino Unido, existe uma dependência do sistema público e cortes no orçamento afetam os estudos que estão em andamento. Especificamente no Reino Unido, existe uma incerteza quanto à saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. O Canadá encontra uma capacidade limitada nas pequenas regiões, e a subnotificação de efeitos adversos também é uma realidade. Verificamos os avanços, expomos os desafios e agora a gente vai para a parte das perspectivas, das possibilidades de inovação. Uma perspectiva importante é o fortalecimento da vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica tem uma proposta de integrar sistemas e assim conseguir mais alcance e robustez. A ampliação das campanhas de conscientização do uso racional de medicamentos também é uma perspectiva muito importante. A expansão do ensino e pesquisa. Investimento em programas de pós-graduação com foco em farmacoepidemiologia vai ser capaz de inserir no mercado profissionais com essa visão. As parcerias públicos e privados nos estudos pode garantir estudos conduzidos a mais longo prazo, o que é importante para a consolidação das evidências científicas. Conexão com tecnologias emergentes. E aqui também deixei em destaque porque essa vai ser a grande revolução daqui para frente. O uso de inteligência artificial, que é capaz de prever padrões de consumo e eventos adversos. Como a inteligência artificial é aplicada na farmacoepidemiologia? A inteligência artificial utiliza algoritmos e aprendizado de máquina, que é capaz de analisar grandes volumes de dados, que podem ser provenientes de diversas fontes, registros eletrônicos de saúde, base de dados farmacêuticos e de vigilância, como Notivisa, estudo clínico e literatura científica, mídias sociais e relatórios de pacientes. Ela consegue fazer com o aprendizado de máquina essa análise de grandes volumes que hoje, com o sistema fragmentado e sem a inteligência artificial, são difíceis de serem integrados. Quais são os desafios da inteligência artificial na farmacoepidemiologia? A qualidade dos dados. A inteligência artificial depende de dados confiáveis e bem estruturados, algo que nem sempre está disponível nesses sistemas de saúde fragmentados. A ética e a privacidade também é um ponto desafiador, porque é necessário garantir que os dados dos pacientes estejam protegidos e usados de forma ética. Dentro dos benefícios, dentro da inteligência artificial se fala muito na predição, né? Na farmacoepidemiologia não é diferente. Um grande benefício da inteligência artificial vai ser a previsão de padrões de consumo, identificação de tendências. Vai ser capaz de identificar medicamentos com maior demanda, pois consegue identificar sazonalidade, surtos de doenças e mudanças demográficas. Rastreamento do uso irracional, identificações de padrões inadequados e de prescrições inadequadas. Um outro benefício é a detecção precoce de eventos adversos. Análise em tempo real vai permitir uma resposta mais rápida e reconhecimento de padrões complexos, pois é capaz de identificar correlações entre medicamentos e eventos adversos que podem passar despercebidas nas análises que utilizamos hoje, né, as análises tradicionais. Vai ser capaz de fazer uma personalização de intervenções, estratificações de risco. Vai ser capaz de identificar grupos de pacientes mais propensos a eventos adversos específicos, permitindo intervenções personalizadas. Também os modelos preditivos, como eu falei antes. Sempre na inteligência artificial, esse vai ser esse grande benefício, prever, antecipar coisas que podem vir a acontecer. Vai prever como certos medicamentos podem interagir com condições clínicas pré-existentes. Desafios. Falta de profissionais de saúde e pesquisadores treinados para trabalhar com inteligência artificial e interpretar seus resultados. E acessibilidade.
A implementação de sistemas baseados em inteligência artificial exige investimentos significativos, o que pode ser um obstáculo para países em desenvolvimento. Então, os países vão ter que ter esse grande aporte de recursos e tecnologias para poder gerar uma inteligência artificial capaz de fazer essas previsões que vão ser tão importantes. O uso da inteligência artificial, ela não é uma possibilidade tão futura, pois ela já está no nosso dia a dia. A Anvisa, em novembro de 2024, ela lançou essa notícia. A Anvisa adota estratégias de inteligência artificial na análise de medicamentos. Está mostrando para o público que a inteligência artificial já está fazendo um trabalho, aqui é numa fase de registro e pós-registro de medicamentos, mas já está concretizada a aplicação de modelos preditivos, de modelos de inteligência artificial no dia a dia do nosso sistema. Já está integrado na Anvisa a inteligência artificial e já está publicizado. Vamos para a parte das considerações finais. A farmacoepidemiologia representa uma ferramenta indispensável para a saúde pública. Apesar dos avanços e ampliações de pesquisas e uso crescente de tecnologias, ainda enfrentamos desafios, como o subfinanciamento e a fragmentação de dados. Olhando para o futuro, a integração de sistema e a adoção de inteligência artificial oferece possibilidades de inovação e transformação, fortalecendo a vigilância e o uso racional de medicamentos. E uma mensagem final. Na farmacoepidemiologia, o compromisso é transformar dados em ações, assegurando o uso seguro e eficaz de medicamentos, para promover a saúde e impactar vidas de maneira positiva. Como eu falei lá logo no início, o grande foco dos estudos farmacoepidemiológicos e de toda a farmacoepidemiologia é conseguir chegar nesse grande objetivo, o uso seguro e eficaz, promover um uso racional de medicamentos, para que no futuro não temos que enfrentar problemas que podem comprometer significativamente as gerações futuras, como a resistência antimicrobiana. Então, nessa tela eu estou demonstrando as referências que foram utilizadas para a construção dessa palestra e para que vocês possam acessar, porque ainda tem muito material importante para ser visitado. O Ministério da Saúde fornece muitos sites, links que estão na sua página. Por exemplo, a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica, o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica. Na Vigilância Sanitária, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, também está disponível diversas notícias sobre notificações, fiscalização, essa própria notícia da inteligência artificial. Aqui são as referências que foram utilizadas para essa palestra. Desculpa, me perdi total, parei. Voltando. Nessa tela, eu estou deixando as referências que foram utilizadas para fazer essa palestra. São referências do Ministério da Saúde. Tem diversas páginas do Ministério da Saúde que abordam esse tema e que são super interessantes de dar uma aprofundada, né, para quem quer conhecer melhor como se estrutura, né, a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica, o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, o HORUS, também está bem explicado na página, assim, toda a sua abrangência, sua importância, os componentes. A página da Agência Nacional de Vigilância Sanitária também traz as notificações, explica o Notivisa, o Visdimed, e todas essas ferramentas que citamos. Aqui tem o link da notícia da inteligência artificial que foi apresentada e alguns artigos científicos também muito interessantes que falam sobre esse potencial de benefícios da inteligência artificial na farmacoepidemiologia. E estudos que falam sobre a farmacoepidemiologia no Brasil, que estão publicados, né, em bases de dados confiáveis. Bom, agradeço todos e todas pela atenção. Estou deixando aqui o meu e-mail
a minha página no Instagram e o meu canal no YouTube, que tem essa pretensão de estar trazendo assuntos semelhantes a esse, integrando assuntos de farmácia, epidemiologia e saúde pública. Espero que vocês tenham gostado, saído daqui com uma outra visão sobre a farmacoepidemiologia, para quem não teve, para quem não tinha esse conhecimento, e para quem já tinha, poder ampliar um pouco o seu conhecimento. Espero que tenham um excelente congresso, aproveitem os temas que foram cuidadosamente planejados para vocês, aprendam na exposição dos trabalhos epidemiológicos, dos estudos epidemiológicos que estão sendo apresentados, e aproveitem bastante. Tchau!